Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. A sessão da Câmara de Vereadores de Votuporanga já começou e hoje devem ser analisados 4 projetos. Entre eles, o que reduz a multa para quem deixar de limpar o terreno. Daqui a pouco a gente fala dele e dos outros. E ainda, mulheres. Estreia hoje série do TVU Jornal que vai mostrar a mulher de hoje, quem tem muita fibra e coragem. Na primeira reportagem, 3 mulheres que comandam entidades assistenciais de forma voluntária, um desafio e tanto. Sonhos de Votuporanga. Vídeo gravado durante a oficina de cinema foi divulgado e mostra como todo mundo é capaz de produzir um material audiovisual. Basta um celular nas mãos e uma ideia na cabeça. E também vamos falar da geração de emprego. Janeiro foi o melhor dos últimos 11 anos, com 400 pessoas contratadas. Essas e outras notícias a partir de agora. E foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga o homem que levou um choque agora à tarde no bairro São Cosme. Ele estava colocando uma calha em uma indústria quando recebeu a descarga. Segundo testemunhas, a energia correu o corpo, saindo pelo pé, que ficou muito machucado. O Corpo de Bombeiros informou que o homem estava consciente no momento do atendimento e com queimaduras. 4 projetos devem ser analisados hoje pelos vereadores na sessão da Câmara que já começou. Entre eles, um que foi retirado da pauta da semana passada. É o que mudará o valor da multa para quem deixa o terreno sujo. Se aprovado, esse valor cairá pela metade, passará de R$ 281 para R$ 140. Também devem ser votados outros 3 projetos, o que aumenta a base de cálculo do auxílio ao esporte pelo Bolsa Atleta, auxílio financeiro ao atleta e ao técnico desportivo amador, o que regulamenta o HTPL, que é a hora de livre escolha do professor para preparar as aulas, corrigir trabalhos e provas, entre outras atividades. E ainda o que irá garantir que apenas professores da prefeitura concursados possam assumir cargos de direção. A sessão da Câmara na íntegra você acompanha amanhã aqui na TV Unifev a partir das 7h30 da noite. E a Polícia Civil ainda está em busca dos vândalos que danificaram os túmulos do cemitério de Paris e na sexta-feira, onde tinha capela, vidros foram quebrados, placas destruídas e nem as imagens de santos escaparam da ação de vandalismo. A Prefeitura registrou um boletim de ocorrência por danos e disse que vai reforçar aí a segurança no cemitério. E a gente continua falando da região, agora da chuva que causou estragos, como em Catanduva. E quem conta os detalhes pra gente é Lígia Ruiz. A forte chuva da noite deste domingo causou transtornos em Catanduva. O muro da UPA da cidade desabou. O atendimento foi interrompido e os pacientes precisaram ser transferidos. De acordo com a polícia, o concreto cedeu e a água da chuva entrou no pronto-socorro, que ficou coberto de lama. Os funcionários do local passaram a madrugada limpando os estragos. Apesar dos transtornos, segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. Em Rio Preto, parte do muro de uma empresa no bairro Vale do Sol também caiu por conta da chuva ontem à noite. Com a queda, parte do terraço da casa também foi destruída. O carro que estava no quintal caiu dentro do buraco que se formou no local. A Defesa Civil voltou ao local nesta segunda-feira para avaliar se a estrutura da casa foi afetada por conta do acidente. Por sorte, ninguém ficou ferido. Um rapaz de 19 anos morreu depois de ser atropelado ontem de manhã na rodovia Marechal Rondon, em Andradina. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, ele seguia de bicicleta com umas 3 pessoas quando foi atingido por um carro que vinha logo atrás. A polícia informou que a vítima estava na pista e não no acostamento, que é o local indicado para o tráfego de bicicletas. O motorista, um enfermeiro de 41 anos, chegou a prestar os primeiros socorros à vítima. As outras 3 pessoas que estavam de bicicleta e o motorista do carro não tiveram ferimentos. E essas são as notícias do Região em 1 Minuto dessa segunda-feira. Para você, uma ótima noite e até amanhã. E o resultado de uma oficina promovida no Centro de Informações Culturais e Turísticas foi apresentado este mês. É que foi publicado no canal do YouTube da oficina O Cinema dos Meus Sonhos, um vídeo produzido e gravado aqui na cidade por votuporanguenses e que retratam os sonhos dos participantes.
A atividade foi promovida em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Sonhos de Votuporanga foi o filme produzido pelos participantes da oficina O Cinema dos Meus Sonhos. E eu me lembro bem que ela sempre pedia para que eu fosse chamar a parteira no momento dos meus irmãos nascerem. Durante a atividade, eles foram convidados a produzir um filme que contasse os próprios sonhos, utilizando celulares e câmeras como ferramentas de expressão. Eu, quando era criança, eu me espelhava muito em meu irmão. Meu irmão mais velho, ele sempre foi um cara muito ativo, muito comunicativo, ele sempre procurou inovar. Na época, o cineasta Christian Sagar comentou como, nos tempos atuais, todos podem produzir os seus próprios conteúdos. A ideia é discutir, né? A oficina chama-se O Cinema dos Meus Sonhos, é discutir como os sonhos são traduzidos para a linguagem audiovisual. Hoje em dia, eu não conheço e tenho ido para cidades muito pequenas do interior de São Paulo, por exemplo, não conheço nenhuma criança que nunca tenha gravado um vídeo ou tirado uma foto, acho que a partir dos 2 anos de idade ou 3 anos de idade. Então, as coisas mudaram muito. Por outro lado, é importante, justamente, já que está todo mundo se utilizando dessa linguagem, entender de onde ela veio, de onde veio a história do cinema, quais são os primeiros filmes, como foi a evolução dessa linguagem, como que o cinema se tornou uma linguagem, né? Acho importante que esse uso do audiovisual seja acompanhado também de uma procura pelo saber, né? Pelo entendimento maior do que o cinema já ofereceu ou pode oferecer. E por falar do City, lá na sala do cinema tem exibição gratuita amanhã de 2 filmes. Às 10 horas da manhã tem o Canteiro de Obras 2012. O filme de Evaldo Morcazel revela de diferentes ângulos os bastidores da São Paulo Companhia de Dança. Já às 2 da tarde tem Figuras da Dança Nora Esteves, que conta a história dessa bailarina que nasceu em Porto Alegre e começou a dançar aos 8 anos no Rio de Janeiro com Tatiana Lescova. E que ao longo da carreira dançou em renomadas companhias de Nova York e também da França. Fez no Brasil o Padedê de Corsário, que nunca tinham feito. Enfim, então, como você vê, realmente várias pessoas. Daí eu fui para a Europa. Várias pessoas. Depois do Oscar Arraes, que montou para a gente Mandarim Maravilhoso, Romeu e Julieta, Cantabile, que é um padedê lindo que está no meu DVD. Os filmes aí têm classificação livre, você pode conferir a programação do restante da semana no site da Prefeitura, que é o votuporanga.sp.gov.br. Fica aí a nossa dica. E Votuporanga registrou o melhor índice de geração de emprego no mês de janeiro deste ano, se comparado com o mesmo período dos últimos 11 anos. Foram contratadas 400 pessoas com carteira assinada, já estão aí trabalhando. O índice vai na contramão da maioria das cidades. Os dados divulgados aí pelo Ministério do Trabalho mostram que o setor de prestação de serviços foi o principal responsável pelo número recorde de empregos gerados, com 376 novas vagas. E a cada minuto, cerca de 5 bicicletas são produzidas no Brasil. Já somos o 4º maior produtor mundial de bikes. Interessante, né? Essa produção não revela apenas o otimismo do setor, mas também a redescoberta da própria bicicleta como meio de transporte sustentável. Antônio usa a bicicleta como meio de transporte há 4 meses. Vai e volta do trabalho todos os dias. Uma rotina que só trouxe benefícios. Eu tenho me sentido com mais tempo, porque eu levo meia hora para chegar no trabalho. De ônibus eu já fiz o percurso, levo 1h10, 1h20. E de carro nem se fala, né? O estresse é muito grande. Já a Vera Lúcia pedala por esporte. Finalizar o dia de trabalho pedalando é bom. Qualquer esporte, né, ajuda bastante a dar uma relaxada, é muito bom. Esse gosto do brasileiro pela bicicleta aparece nos números do setor. Dados da Abraciclo mostram que a frota nacional de bikes hoje em dia é de 70 milhões de unidades, quase 3 vezes mais que a frota de motocicletas. E a expectativa dos fabricantes é chegar ao fim deste ano com um crescimento real de 19% na produção.
Aqui nessa loja, por exemplo, tem bicicletas para todos os gostos e todos os bolsos. Vão de R$ 2.300 até essa aqui, ó, de R$ 50 mil, uma bicicleta profissional. Mas tem modelos que vão até R$ 80 mil. Já essa aqui, ó, é uma bicicleta híbrida, uma mistura de mountain bike com bicicleta de velocidade. Ideal para andar na cidade. Os diferenciais são este aqui, ó. A roda é grande, mas o pneu é largo. O guidão dá para ajustar, mais alto ou mais baixo. E o banco é mais largo. Tudo isso garante mais conforto para quem vai pegar a ciclovia. Hoje tem mais variedade de acessórios e também os ciclistas estão mais preocupados com a segurança. Este representante da Associação de Ciclistas de São Paulo não compartilha do otimismo dos fabricantes. Para ele, a produção de bikes vem diminuindo no Brasil. De 2008 a 2015, a gente vem observando uma queda forte, tanto na produção quanto no consumo de bicicletas. É uma queda de 34%. Isso se deve a alguns fatores. A ausência de uma política industrial para o setor de bicicletas no Brasil. A ausência de uma política tributária. Hoje quem compra uma bicicleta chega a pagar o dobro de impostos do que quem compra um carro. E um terceiro fator que não dá para a gente dissociar são os pacotes de políticas de incentivo à motorização no Brasil. E no próximo bloco tem a estreia da série Mulheres, aqui no TV O Jornal. Na primeira reportagem vamos contar a história de três que, além de terem muitos afazeres em casa, resolveram comandar entidades beneficentes e trabalham dia e noite em busca de soluções e bons resultados. A gente já volta. TVU Jornal, oferecimento Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. O presidente Michel Temer vai se reunir agora à noite com líderes do governo na Câmara e no Senado para debater a reforma da Previdência e outros assuntos econômicos. O relator da proposta da reforma da Previdência, o deputado federal Arthur Maia, do PPS da Bahia, defendeu hoje a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria. Esse que é um dos pontos que mais tem causado aí polêmica, né? Com a presença de ministros, Temer também quer discutir as prioridades do Palácio do Planalto no campo político e também a readequação dos partidos na esplanada com as novas nomeações para os Ministérios da Justiça e também das Relações Exteriores. E tem previsão de chuva para os próximos dias aqui para Votuporanga e também para a região, como vamos ver na meteorologia. Olá, boa noite. A passagem de uma frente fria pelo litoral paulista mantém as condições de instabilidade sobre o estado de São Paulo. Desta forma, o dia segue com muita nebulosidade, com chuvas e trovoadas isoladas em várias regiões do estado. Na capital, a terça será chuvosa na maior parte do dia. As temperaturas ficam entre 20 e 26 graus. Em Rio Preto, o sol aparece entre algumas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima em 30. O tempo quase não muda aqui em Votuporanga, aparecendo também sol entre algumas nuvens. A probabilidade de chuva é de 60%. Por aqui, os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 32 graus. Uma ótima noite e até amanhã. Esperamos aí que essas chuvas venham com mais calma, né? Agora vamos falar de economia, que as famílias de baixa renda gastaram menos com alimentos em fevereiro, o que ajudou aí a desacelerar a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor. O Índice de Preços ao Consumidor Classe 1, referente a famílias com renda entre um salário mínimo e 2 salários mínimos e meio, subiu 0,07%. Em janeiro, o mesmo índice subiu 0,54%. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada é de 4,11%. Alguns setores contribuíram para a desaceleração do índice, como a alimentação, que teve queda de 0,45%, e vestuário, com queda de 0,37%. A caderneta de poupança continuou perdendo recursos em fevereiro deste ano, mas num volume bem menor que o registrado no mesmo mês nos últimos 2 anos. Segundo informações divulgadas pelo Banco Central nesta segunda-feira, as retiradas da poupança superaram os depósitos em 1,67 bilhão de reais em fevereiro. A saída de recursos da caderneta de poupança acontece em um momento de baixo nível de atividade econômica, com o aumento do desemprego e a inadimplência em patamar elevado. Além disso, a poupança também tem registrado baixo rendimento frente a outras aplicações financeiras.
E hoje tem estreia no TV O Jornal. Como estamos na semana do Dia da Mulher, nós preparamos 5 reportagens que vão mostrar a importância dela para o dia a dia. Ela que está mais empoderada. Já há algum tempo, ela tem deixado a casa durante o dia para trabalhar, conseguir o próprio dinheiro, ajudar no orçamento doméstico, não deixando de acumular os afazeres do lar, que agora também passaram a ser compartilhados com a família, ali com o marido e os filhos. Nessa primeira reportagem, vamos mostrar 3 mulheres que, além de fazer tudo isso, ainda estão à frente de entidades beneficentes. Haja fôlego, força e coragem. Eliane tem que cuidar da família e de mais de 60 crianças todos os dias. Márcia Gianotti, de 180 pessoas, além do marido e dos filhos. Nas 24 horas do dia, Maria de Lourdes passa ligada nos cuidados com a casa e em busca de dar o melhor para 55 crianças e jovens. Se cuidar de uma casa, administrar uma empresa já são tarefas árduas. Imagine então estar à frente de uma entidade assistencial, onde é preciso fazer contas e mais contas, empregar direitinho aquela verba que vem do governo ou mesmo doada pela própria população. É não ter sequer 1 minuto de descanso, porque até nas horas vagas a cabeça continua trabalhando. E como continua? Enquanto não está no trabalho, está aqui de olho em cada atividade e em cada necessidade dos atendidos da Casa da Criança. Ficar em casa sem nada para fazer é algo muito raro, raro mesmo. Naquela hora que você está num ócio assim, você está tomando banho, você está uma coisa mais leve assim, se tem uma ideia que é um pouco mais criativa, tal, que é uma solução para algum tipo de problema, né? E na vida diária, né, nas relações, então isso também, o relacionamento pessoal é muito importante para que a gente consiga subsidiar alguns projetos, para que a gente consiga parceiros financeiros ou até mesmo voluntários para nos ajudarem no dia a dia da instituição. Mas é todo o tempo mesmo, full time, quando tem uma possibilidade, um tempo, pensa alguma coisa. Com a Márcia não é diferente. Há 17 anos, trocou o escritório de advocacia por essa sala. Daqui olha com carinho para cada problema que nas mãos dela viram solução. E haja jeitinho, são 147 assistidos e uma equipe de 41 profissionais. Preocupação é constante, a responsabilidade é muito grande, é nossa, né? Eu sou presidente da entidade, da diretoria, então é bem assim mesmo, a gente não para de trabalhar. Sabe aquela mulher que não para, que quer saber de tudo, que se emociona? Essa é Maria de Lourdes, mãe de 2 filhos, esposa e presidente do Recanto Tia Marlene, além de ser técnica em meio ambiente. Para ela, não bastou os desafios de casa, muito menos do trabalho e menos ainda da vida cotidiana. Ela quis agarrar de cheio essa oportunidade de cuidar daquilo que viu ser criado. Eu gosto muito de trabalhar. Né? Trabalhar. Aí eu ficava pensando, poxa, mas para ser presidente, o que eu preciso ter? Eu tenho que ter estudo, eu tenho que ter dinheiro, Então eu meio que abandonava esse título de presidente. Eu queria trabalhar para isso aqui vir, você entendeu? E foi isso que eu fiz. Agora, por último, que deu um estalo, eu falei, não, deixa eu ser presidente, deixa eu ver como que é. Né? E graças a Deus está indo muito bem, estou muito feliz como presidente. Não me vangloriando do título, mas pelo fato de poder estar mais envolvida aqui dentro, você entendeu? Mais envolvida. Dizem que o cérebro da mulher está preparado para fazer zilhões de coisas. E olha que tudo ao mesmo tempo. Se perguntar de finanças, ela sabe. Dos filhos, lembra até o peso que nasceram. E daquele papel que assinou lá em dezembro. E tudo ao mesmo tempo. No WhatsApp, no telefone, no e-mail, num recado para o colega de trabalho. Ufa! É uma loucura. Tem dia que eu falo assim, nossa, será que eu vou dar conta, né? Mas aí a gente acorda mais cedo, dorme mais tarde e nos finais de semana uso para fazer algumas pesquisas, estudar um pouco. A minha vida é uma pirâmide e para a vida da gente ir para frente tem que girar. Girar uma pirâmide é meio complicado, né? Aí eu tenho que ter as minhas rodas, né? Outras rodinhas virando essa pirâmide para a gente poder dar conta. E eu tenho essas rodas, felizmente. Consegui conciliar isso tudo, muito embora às vezes falte um pouquinho aqui, falte um pouquinho em casa, a gente vai levando. Por isso, Erasmo Carlos já dizia na letra daquela música: dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Vejam como é forte, sua sapiência não tem preço. Mulher, mulher, o homem é forte, mas não chega aos seus pés. Sexo frágil não, eu acho que a gente é muito guerreira. Todas as presidentes
de instituições, a gente vê a dificuldade, que principalmente esse ano a gente está passando, né, por umas dificuldades. Eu acho que a mulher realmente ela ocupa um espaço hoje na sociedade, a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Sexo frágil a gente nunca foi, né, na verdade. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Amanhã a série Mulheres fala da postura feminina dos dias de hoje. Elas têm conquistado espaço entre vereadores e também por meio de grupos buscam acabar de vez com o preconceito e o machismo. E olha só, ainda falando das mulheres, elas trabalham em média 7 horas e meia a mais que os homens por semana, devido aí à dupla jornada que inclui tarefas domésticas e o trabalho remunerado. Apesar da taxa de escolaridade das mulheres ser mais alta, a jornada também é. Os dados estão destacados no estudo retratado das desigualdades de gênero e raça, divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E a seguir, o nosso assunto é esporte aqui no TVU Jornal, tem informações sobre o CAV e ainda orientações sobre a febre amarela aqui para Votuporanga, em instantes. TVU Jornal, oferecimento Fundação Educacional de Votuporanga 50 anos. Faça parte dessa história. Aqui em Votuporanga têm sido intensificadas as ações de combate à febre amarela com o reforço da cobertura vacinal na rede pública de saúde. De janeiro até agora foram aplicadas aí mais de 9.500 doses da vacina contra a doença em todo o município, incluindo alguns pontos da zona rural. A vacina é gratuita e está disponível nas unidades de saúde, que permanecem abertas para vacinação de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Lembrando que a Secretaria Municipal da Saúde aguarda a confirmação se o macaco morto encontrado estava ou não com febre amarela, por isso é bom todo mundo se prevenir. Agora, mudando de assunto, a Polícia Civil de São Paulo começou a ouvir hoje testemunhas do assassinato de Moacir Bianchi, um dos fundadores da torcida organizada Mancha Alviverde. Ele foi morto a tiros na última quinta-feira e há imagens do crime. A polícia trabalha com 2 linhas de investigação. A de que uma facção criminosa pudesse estar envolvida com o assassinato ou os próprios integrantes da Mancha Alviverde, que tinha disputas internas. Câmeras de segurança registraram o momento do assassinato de Moacir Bianchi na madrugada de quinta-feira. Um carro persegue o veículo onde ele estava, na zona sul de São Paulo. Quando param, um homem salta do lado do passageiro e atira em Bianchi. O carro fica desgovernado e dá ré, batendo no veículo dos assassinos. Durante a semana, a Mancha Alviverde chegou a anunciar o encerramento das atividades por tempo indeterminado. Já no sábado, a torcida organizada divulgou uma nova nota dizendo que não iria mais encerrar as atividades e que a equipe passa agora por um momento de reestruturação, retornando em breve com novas informações sobre a entidade. E a gente continua falando de esporte, agora com as notícias do fim de semana, uma avaliação aí, um balanço, que aliás não foi tão positivo para o CAV, como vamos ver com o Jefferson Camargo no Futeblog. E aí, galera do Futeblog, beleza? Hoje, segunda brava e muito brava mesmo, principalmente para a equipe da Votuporanguense que jogou no sábado contra a União Barbarense, conseguiu perder para o lanterna do campeonato de virada por 2-1. A Votuporanguense fez 2 tempos diferentes. O primeiro tempo jogou muito bem, partindo para o ataque, abrindo o placar, inclusive com o Anderson Magrão, dominando a partida. E no segundo tempo, como a gente diz, o time virou a chave. O Barbarense foi para cima, a Votuporanguense apática em campo. A gente realmente não sabe o que aconteceu, porque é complicado, né, você perder aí pro lanterna do campeonato, mas a gente entende que o futebol, tudo é possível, o futebol prega sim muitas surpresas. O fato é que agora a Votuporanguense tem um jogo muito difícil no próximo domingo, às 10 da manhã, na Arena Plínio Marim contra o Guarani, e não vai ter o seu principal atacante, Anderson Cavalo, que foi expulso, o que vai tornar a tarefa da Votuporanguense um tanto quanto complicada. A gente espera que a Votuporanguense possa
o mais rápido possível se recuperar dentro do campeonato, até porque a gente chega praticamente na metade desse campeonato muito difícil, mas só nos resta torcer, tá certo? Agora a gente fala de Campeonato Paulista, tivemos aí clássico, inclusive, no final de semana, mas a gente começa falando do jogo de sexta-feira do Palmeiras que venceu o RB Brasil jogando em Campinas por 3-1, e mais uma vez o destaque para o atacante colombiano Borja, que entrou ali no finalzinho, né, fechando a fatura para o Verdão. Verdão muito bem nessa partida, sem sofrer muitos problemas com relação à equipe do Red Bull Brasil. Merecida a vitória do Palmeiras, com uma grande atuação do Borja mais uma vez. O Corinthians pegou o Santos na Arena Corinthians, né, no sábado à tarde. O Corinthians foi realmente melhor em campo e mais uma vez, a gente tem inclusive imagens aí, brilhou a estrela do atacante Jô, que já havia sido muito bem, já havia jogado bem contra o Brusque, né, definindo aí, jogou bem, marcou contra o Palmeiras, marca de novo no Clássico. Merecida, né, a vitória do Corinthians. O Corinthians criou mais oportunidades e saiu com a vitória por 1-0, mas merecida para a equipe do Corinthians. A gente teve também no domingo a boa vitória, a grande vitória da equipe do São Paulo sob a fraca equipe, né, do Santo André. A gente teve alguns lances polêmicos no jogo, né? A gente pode acompanhar o gol do Cícero, né? Impedimento, sim, mas isso reflete o nível, né, que a gente tem hoje no Brasil da arbitragem. Outros reclamam aí do gol de mão também que foi feito, mas em nada disso a gente tira o mérito do São Paulo. São Paulo que tem o melhor ataque do campeonato. O Rogério Ceni tem conseguido colocar o seu time para jogar da melhor forma possível. Merecida a vitória tricolor. Portanto, o São Paulo segue bem também no campeonato. Lembrando que o Corinthians é líder geral do Paulistão de 2017. Por hoje é só. Um grande abraço para vocês e até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau. Até amanhã, Jefferson. Já agora, logo após o TV Jornal, você de casa confere essa partida do CAV na íntegra. Amanhã a gente volta às 15 para 7 da noite. Tenha um bom descanso e até lá.